Antes de qualquer palavra de oração, eu te convido a desacelerar por um instante. Respire fundo. Silencie o barulho ao redor e permita que seu coração fique atento. Este não é apenas mais um momento espiritual. É um encontro, um convite vivo do céu para você. A palavra de Deus nos lembra em Jeremias 29:13: Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Isso não é uma frase distante ou genérica. É Deus falando diretamente com você agora. Ele não está escondido, não está indiferente, não está esperando que você seja perfeito. Ele está esperando que você seja sincero. Buscar a Deus não é sobre fazer tudo certo. É sobre vir como você está, com perguntas, com cansaço, com falhas, com esperança misturada com medo. Deus não se afasta da fraqueza, Ele se aproxima dela. Quando você decide buscá-lo de verdade, mesmo sem saber como orar direito, Ele se deixa encontrar. Mas sejamos honestos. Muitas vezes buscamos primeiro outras coisas. Corremos atrás de respostas rápidas, de controle, de soluções humanas. Tentamos preencher o vazio com trabalho, distrações, aprovação, dinheiro ou relacionamentos. E mesmo assim, algo continua faltando. Um silêncio dentro da alma que nada deste mundo consegue calar. Esse vazio não é um defeito, é um sinal. Um lembrete de que sua alma foi criada para algo maior, criada para Deus. Hoje, antes de buscar qualquer outra coisa, volte seu coração para Ele. Não apenas com palavras, mas com atenção, entrega e desejo sincero. Deus está mais perto do que você imagina. E quando você o busca com o coração inteiro, Ele responde. Se essa palavra falou com você, escreva "Eu busco a Deus" nos comentários. Existe algo poderoso quando decidimos buscar a Deus antes de qualquer outra coisa. Antes das respostas, antes das soluções, antes até das explicações. Porque buscar a Deus muda primeiro o lugar de onde enxergamos a vida. Muitas vezes, queremos que Deus mude a situação, mas Ele começa mudando o nosso coração. Jesus nunca prometeu ausência de lutas, mas prometeu presença constante. Ele não se oferece como um escape momentâneo, mas como abrigo seguro. Quando você se aproxima dele, não significa que tudo se resolve instantaneamente. Significa que você não caminha mais sozinho. Há um cansaço que não é físico, um esgotamento que descanso nenhum cura. É o peso de tentar sustentar a vida sem Deus no centro. Quando assumimos o controle, o fardo se torna pesado demais. Mas quando entregamos, algo muda por dentro. A alma encontra repouso. Deus não compete com o barulho do mundo. Ele espera o momento em que você decide silenciar tudo para ouvir sua voz. Ele fala no descanso, na rendição, na confiança. Não é preciso gritar para ser ouvido. Às vezes, um simples "Senhor, estou aqui" já move o céu. Talvez você esteja tentando entender tudo antes de confiar. Mas Deus nos convida a confiar antes de entender. A fé não começa quando tudo faz sentido. Ela começa quando escolhemos nos apoiar em quem nunca falha. Hoje Deus te chama para perto. Não para te julgar, mas para te renovar. Não para te cobrar, mas para te fortalecer. Ele vê o que você carrega em silêncio. Ele conhece as batalhas que ninguém percebe. E Ele quer ser o primeiro lugar para onde você corre, não o último recurso. Se você escolhe confiar em Deus hoje, escreva "Eu confio" nos comentários. Deus não apenas ouve quando você o busca, Ele responde. E muitas vezes, a resposta vem de formas que não esperamos. Não como um caminho totalmente aberto, mas como força para dar o próximo passo. Não como a retirada imediata do problema, mas como paz no meio da tempestade. A palavra nos lembra em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.
Isso significa que Deus não oferece respostas superficiais. Ele revela o que está escondido. Ele mostra o que nossos olhos sozinhos não conseguem ver. Quando você clama, Deus não entrega apenas alívio. Ele entrega direção. Não apenas conforto. Ele entrega entendimento. Muitas dores permanecem porque tentamos resolvê-las sem ouvir o que Deus quer nos ensinar através delas. Mas quando clamamos com o coração aberto, Ele transforma a confusão em clareza. Talvez você esteja enfrentando decisões que parecem grandes demais, caminhos que geram medo, perguntas que não encontram resposta. Deus não se assusta com suas dúvidas. Ele se aproxima delas. Ele é o Deus que revela o que estava encoberto e traz luz ao que parecia sem saída. Clamar não é sinal de fraqueza, é sinal de dependência. É reconhecer que há limites em nós, mas não há limites em Deus. Quando você chama, Ele responde no tempo certo, da maneira certa, com a sabedoria certa. Mesmo quando a resposta não vem imediatamente, algo já está acontecendo. Deus está trabalhando no invisível, ajustando circunstâncias, preparando caminhos, fortalecendo você por dentro. Hoje não carregue sozinho o que Deus quer revelar junto com você. Clame, confie, espere. Se você crê que Deus responde, escreva "Deus me ouve" nos comentários. Quando a vida pesa, é fácil acreditar que Deus se esqueceu de você. Mas a verdade é exatamente o oposto. A palavra nos mostra repetidamente que Deus se manifesta com ainda mais força nos momentos de maior fragilidade humana. Ele nunca se ausenta no dia da dor. Ele se revela nela. A Bíblia diz: "Clama a mim no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás." Isso não é um desejo vago, é uma aliança. Deus se compromete a agir quando você o chama. Ele não promete a ausência de dificuldades, mas promete livramento e presença fiel. Talvez hoje seu coração esteja cansado, desanimado ou sobrecarregado. Talvez você esteja tentando ser forte por fora, enquanto por dentro tudo parece frágil. Deus vê isso. Cada lágrima que caiu em silêncio, cada oração que não teve palavras, nada passou despercebido. Você não está esquecido, você não foi ignorado. O céu não está em silêncio. Deus está trabalhando mesmo quando você não sente, mesmo quando não vê. Ele nunca falhou com aqueles que o buscaram e não começará agora. O mesmo Deus que sustentou Moisés no deserto, que fortaleceu Davi no vale, que renovou Elias quando ele quis desistir, é o Deus que caminha com você hoje. Ele sabe acalmar tempestades internas. Ele sabe transformar cinzas em beleza. Ele sabe curar o que parece irreparável. Não desista agora. Não pare de buscar. Não pare de orar. A sua história ainda não terminou. O que hoje parece confuso, amanhã será testemunho. O que hoje pesa, amanhã será força. Deus permanece fiel. Mesmo quando tudo ao redor muda, Ele continua sendo o mesmo, e Ele está com você. Se você recebe essa esperança, escreva "Deus é fiel" nos comentários. Há momentos em que não sabemos exatamente o que pedir. O coração sente, a alma pesa, mas as palavras não conseguem sair. Ainda assim, Deus entende. Ele não depende da nossa eloquência. Ele conhece a intenção antes mesmo da frase. A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando faltam palavras, não falta cuidado. Deus não se aproxima apenas quando você está forte. Ele se inclina quando você está quebrado. Ele não espera que você se organize por dentro para então ouvi-lo. Ele entra no caos para trazer ordem. Ele entra na dor para gerar cura. Talvez hoje você esteja carregando um fardo que nunca contou a ninguém. Um medo recorrente, uma decepção antiga, um peso que volta sempre que o silêncio chega. Deus não ignora isso. Ele não minimiza sua dor.
Ele te chama para entregar aquilo que você não consegue mais sustentar sozinho. Quando você se rende, algo muda. Não fora primeiro, mas dentro. A ansiedade perde força. O medo já não domina. A esperança começa a respirar de novo. Não porque tudo se resolveu, mas porque você não está mais sozinho na batalha. Deus é um Pai presente. Ele não se cansa de ouvir, não se irrita com repetições, não se afasta quando você volta fragilizado outra vez. Cada vez que você se aproxima, Ele recebe você com misericórdia renovada. Hoje permita-se descansar, não no controle, não nas respostas, mas nos braços daquele que nunca te soltou. Mesmo quando você achou que estava sozinho, Ele estava ali. Se você entrega seu cansaço a Deus hoje, escreva "Eu descanso em Deus" nos comentários. Deus não trabalha apenas na superfície da nossa vida. Ele vai fundo. Ele toca lugares que evitamos, memórias que tentamos esconder, emoções que aprendemos a engolir para sobreviver. O amor de Deus não é superficial, ele é transformador. Quando você permite que o Espírito Santo haja, ele começa um processo de limpeza interior, não para te expor, mas para te libertar, não para te envergonhar, mas para te curar. Deus não revela feridas para te ferir novamente, mas para finalmente fechá-las. Talvez você tenha construído muros para se proteger, muros emocionais, muros espirituais, barreiras que um dia foram necessárias, mas que hoje impedem você de ouvir a voz de Deus com clareza. O Espírito Santo não derruba esses muros com violência. Ele pede permissão, ele trabalha com amor no tempo certo. Deus deseja ocupar cada espaço do seu coração. Seus pensamentos, suas decisões, seus sentimentos mais profundos. Ele não divide o trono. Ele não força a entrada. Ele espera, entrega. Quando você abre espaço, o medo começa a sair. A culpa perde autoridade. A ansiedade já não dita o ritmo. A paz de Deus, aquela que excede todo entendimento, começa a guardar sua mente e seu coração. Hoje, Deus te convida a permitir que Ele vá mais fundo, a deixar de lado defesas antigas, a confiar novamente. Não porque você nunca foi ferido, mas porque Ele sabe cuidar das suas feridas como ninguém. Deixe o Espírito Santo preencher cada lugar vazio, cada área cansada, cada parte que você tentou controlar sozinho. Ele não vem para tirar quem você é. Ele vem para restaurar quem você sempre foi chamado a ser. Se você permite que Deus trabalhe dentro de você, escreva Espírito Santo age em mim, age em... Chega um momento na caminhada com Deus em que precisamos declarar aquilo em que cremos, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. A fé não espera o cenário melhorar para se manifestar. Ela se levanta no meio da incerteza e diz: Deus continua sendo Deus. Hoje talvez você esteja olhando para gigantes, medos que parecem maiores do que você, lembranças do passado que tentam definir quem você é, vozes internas que dizem que você não vai conseguir. Mas a verdade é outra. O mesmo Deus que está com você agora é maior do que tudo isso. Você não é definido pelo seu passado, nem pelos seus erros, nem pelas suas quedas. Em Cristo você é perdoado, restaurado e fortalecido. A palavra diz que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, não por nossa capacidade, mas pela força que vem dele. Mesmo quando você se sente fraco, Deus continua forte. Mesmo quando você não vê saída, Ele já preparou o caminho. A fé não ignora a dor, mas escolhe confiar acima dela. Escolhe declarar vida onde ainda há silêncio. Hoje, levante sua voz espiritualmente. Declare que Deus é maior que seu medo, maior que sua ansiedade, maior que suas limitações. Não porque você sente, mas porque você crê. A coragem que vem de Deus não nasce da ausência de medo, mas da certeza de que você não caminha sozinho. Ele vai à sua frente.
Ele sustenta a sua mão. Ele fortalece seu coração. Se você declara sua fé hoje, escreva "Deus é maior" nos comentários. Chega um ponto em que a fé deixa de ser apenas crença e se torna entrega. Não é mais só confiar que Deus pode, é permitir que Ele conduza. Entregar não é perder, é alinhar o coração com a vontade perfeita de Deus. Muitas vezes pedimos direção, mas continuamos segurando o controle. Hoje Deus te convida a soltar. Talvez você tenha planos bem definidos, sonhos, expectativas, caminhos que parecem certos aos seus olhos. Deus não despreza seus sonhos, Ele os purifica. Ele ajusta rotas para te proteger do que você ainda não consegue ver. A obediência nem sempre faz sentido imediato, mas sempre produz vida. Rendição não é passividade, é coragem. É dizer, Senhor, eu confio mais na Tua vontade do que na minha. É aceitar que Deus sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Quando você se rende, o peso do futuro deixa de ser seu fardo. Deus guia passo a passo. Ele não revela tudo de uma vez para que você aprenda a depender dele diariamente. Cada passo de obediência abre espaço para o próximo. Cada decisão entregue fortalece sua fé. Hoje, permita que Deus feche portas que não foram feitas para você atravessar. Permita que Ele abra caminhos que você jamais planejou. Confie que, mesmo quando Ele diz, espere, Ele continua trabalhando. Entregue seus planos, seus prazos, suas expectativas. O Deus que te chama à rendição é o mesmo que te conduz com amor e fidelidade. Se você entrega seus caminhos a Deus hoje, escreva, seja feita a tua vontade. Em Cristo, você não caminha para a vitória. Você caminha a partir da vitória. A cruz não foi o fim da história. Foi o ponto de virada. Tudo o que parecia derrota foi transformado em redenção. Tudo o que parecia perdido ganhou novo significado. Quando Jesus venceu a morte, Ele também venceu tudo aquilo que tentaria te aprisionar: culpa, condenação, medo e vergonha. A ressurreição declara que nenhuma escuridão é definitiva, nenhuma prisão é eterna, nenhuma luta é maior do que o poder de Deus. Talvez o inimigo tente te lembrar constantemente do seu passado, dos erros, das quedas, das versões antigas de quem você foi. Mas Deus te chama pelo nome. Ele te vê pelo que Ele criou, não pelo que você enfrentou. Em Cristo, você é livre. Livre para recomeçar. Livre para caminhar sem correntes. A vitória que Deus oferece não é apenas externa. Ela começa dentro. É a paz que permanece mesmo quando o mundo está instável. É a esperança que se mantém viva mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Hoje, declare que você não anda em derrota. Você anda em graça. Você não anda em vergonha. Você anda em perdão. Você não anda em medo. Você anda em autoridade espiritual. A obra da cruz foi suficiente. Nada precisa ser acrescentado. Nada pode ser tirado. A sua identidade está firmada em Cristo, e isso ninguém pode roubar. Se você recebe essa vitória pela fé, escreva: em Cristo eu venço. Agora, com tudo o que foi declarado até aqui, vamos nos colocar diante de Deus em oração. Não como quem repete palavras, mas como quem se rende por inteiro. Pai amado e eterno, nós nos aproximamos de Ti com reverência e gratidão. Tu és santo, justo e fiel. Não há ninguém como Tu. Tu governas os céus e, ainda assim, te inclinas para ouvir o sussurro do nosso coração. Tu és Rei, mas nos chamas de filhos. Tu sustentas o universo e, mesmo assim, cuidas dos detalhes da nossa vida. Obrigado porque Tu és um Deus próximo, um Deus que vê, que ouve e que responde. Obrigado porque não caminhamos sozinhos. Mesmo quando não percebemos, Tu estavas ali, sustentando, protegendo, guardando.
Hoje entregamos tudo diante de Ti. Nossos planos, nossos medos, nossas feridas, nosso futuro. Não queremos controle, queremos Tua vontade. Não queremos apenas conforto, queremos intimidade. Não queremos segurança humana, queremos depender de Ti. Espírito Santo, enche cada área do nosso ser. Limpa o que precisa ser limpo. Cura o que foi ferido. Restaura o que foi quebrado. Arranca o medo, a ansiedade e a culpa. Planta paz, esperança e fé viva. Declaramos que caminhamos em vitória por causa da cruz. Não em vergonha, mas em graça. Não em derrota, mas em poder. Que a Tua bondade e misericórdia nos acompanhem todos os dias da nossa vida. Recebe esta oração, Senhor. Que cada coração alcançado por ela experimente a Tua presença agora. Em nome de Jesus, amém. Se você concorda com essa oração, escreva amém nos comentários e declare sua fé.